Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Gostaria de convidar você a se juntar a nós neste estudo bíblico de Daniel, capítulo 7. E se você ainda não fez isso, gostaria de convidar, incentivar você a ler este capítulo inteiro, porque assim a gente vai ter melhor condição de trocar essas impressões e esses comentários dessa parte da Bíblia Sagrada que é maravilhosa, para que a gente possa enriquecer nosso conhecimento da palavra e do autor da palavra, o nosso Deus poderoso. Fica com a gente. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, a gente vê os discípulos quer dizer alunos, perguntando para Jesus, versículo 3, quais serão os sinais da vinda do Senhor Jesus e do fim dos tempos. E em resposta a esta pergunta dos discípulos, então discorre todo o capítulo 24, 25 e diante, o Senhor Jesus contando, mostrando, ensinando as coisas que haveriam de acontecer. E no versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus cita o profeta Daniel. Um outro profeta da Bíblia Sagrada, que se chamava Amós, no seu livro capítulo 3, versículo 7, está escrito que o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar seu plano aos seus servos, os profetas. E olha aqui Daniel na sua cama, tendo sonho e visões. E ele conta que ele vê um leão com asas como águia. E aqui, usando o método de interpretação em que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, no versículo 17 do capítulo 7, Daniel fala que os animais são reis. Então, a gente sabe que este leão com asas de águia representa o rei da Babilônia, assim como aquela estátua e que o Senhor mostrou para o rei Nabucodonosor e o profeta Daniel interpretou, também significando o reino da Babilônia, a cabeça que era de ouro. Nós vemos aqui, então, embora símbolos diferentes, se reportarem a um mesmo significado, que é o rei da Babilônia. A imagem do leão com asas da Babilônia pode ser visto hoje no Museu Britânico. Jeremias, no capítulo 49, no versículo 19 a 22, também se refere à Babilônia como leão e águia. Daniel continua olhando e ele vê um outro animal, agora um urso, que é a representação do Império Medo-Persa, que também foi representado, Daniel capítulo 2, na estátua que Nabucodonosor viu, que era o peitoral de prata. Também no paralelo com Apocalipse capítulo 13, o apóstolo João vê na sua visão também animais semelhantes a leopardo, urso e leão. Igualmente no paralelo com o sonho de Nabucodonosor interpretado pelo profeta Daniel, essa parte do Império da Grécia foi representado na estátua que Nabucodonosor viu, na parte da barriga e da cintura. O material da estátua que representava era o bronze. Igualmente no paralelo aqui, é o mesmo reinado da Grécia, anteriormente visto por Nabucodonosor e agora nesta visão, neste leopardo, visto por Daniel. Daniel ali olhando, continuando vendo as suas visões da noite, ele viu esse quarto animal. E esse quarto animal ele não conseguiu descrever
Os outros que ele viu, ele achava parecido com um leão, com um leopardo e com um urso, mas agora ele não achava um para ele falar que é parecido. Era um horrível, muito terrível. E esse animal aqui representa o Império de Roma, também representado na estátua de Nabucodonosor pelas duas pernas de ferro. O ferro significa força e os pés, os dois pés, de barro e de ferro. Este animal, então, é representação de um reino que já existiu, mas vai surgir um outro que ainda está para acontecer. Então, entende-se que no futuro haverá a ressurreição deste reino, deste Império Romano, agora de uma outra forma, e vai surgir esses 10 chifres. São 10 reis, como Daniel falou, mas vai surgir um pequeno chifre que entende-se ser o anticristo num império futuro. E nós vemos aqui nesses pés um paralelo do sonho de Nabucodonosor de Daniel 2, os pés de barro e ferro, o ferro talvez supostamente significando a parte do Islã, ou dessa parte mais de ditadura, e o barro com a suposta democracia do reino da União Europeia. Alguns estudiosos entendem que a União Europeia vai apoiar o anticristo, mas vai haver oposição de 3 reinos ou poderes ou reis que o anticristo terá que derrotar para instituir o seu governo na terra. Daniel continuou olhando e agora ele vê tronos. João, em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, também vê tronos. Olha aí o Senhor mostrando para Daniel e depois também mostrando para João, o apóstolo, depois de muito tempo, as coisas que vão acontecer no futuro. Aqui no versículo 10 do capítulo 7, Daniel vê os livros e vê o julgamento, o juízo, também visto lá no Novo Testamento, em Apocalipse 20, o julgamento e a abertura dos livros, visto por João na ilha de Patmos, registrado para nós na Bíblia Sagrada. Aqui no versículo 11 do capítulo 7, Daniel vê o que acontece então com esse reino, o anticristo, no final dos tempos, que é lançado no fogo. O apóstolo João também viu, Apocalipse 19 e 20, o anticristo, a besta, o falso profeta, serem lançados ao fogo. E Daniel vê Jesus, vinha nas nuvens do céu, versículo 13, e ele vê que o reino deste mundo passa a ser do nosso Senhor, Deus Pai, ancião de dias, e do seu Filho, Filho do homem, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, também visto por João no Apocalipse. O reino do Senhor, o reino deste mundo, passa a ser do Senhor, e a palavra diz que o Senhor vai fazer do seu povo reis e sacerdotes. Então, Daniel vê que o reino é dado ao povo do Senhor e o povo
reina com Jesus e é estabelecido então o reino do Senhor Jesus, já mostrado a Daniel e depois ao apóstolo João no Apocalipse. Daniel, no versículo 28, fala que ele guardou essas coisas no coração, embora ele não teve naquele momento uma compreensão total do que ele estava vendo no sonho, na visão. No Novo Testamento, Maria, a mãe de Jesus, quando ela recebeu a notícia que ela iria dar à luz a um menino e o seu nome seria Jesus, a palavra diz que ela guardou essas coisas no coração. Também, no momento, pode ser que ela não tinha a visão total, compreensão total daquilo que estava acontecendo, mas ela acreditou e guardou essas coisas no coração. Da mesma forma nós, embora estamos estudando esse livro de Daniel, estudamos já completo o livro de Apocalipse, embora de forma panorâmica, mas nós precisamos saber e crer que essas coisas irão acontecer, embora a gente não tenha compreensão total, mas vamos guardar isso no nosso coração. Queridos, a gente vê aqui no capítulo 7 de Daniel também referências ao anticristo, como também foram reveladas para João na ilha de Patmos. Por exemplo, que ele fala, palavras de blasfêmia contra Deus. E também faz referência aos 3 anos e meio, que são 1260 dias, e um tempo e tempos, e a metade do tempo também são revelações que foram dadas a Daniel e a João no Apocalipse. Então, esse paralelo você vai ver bem claramente numa leitura atenta deste capítulo de Daniel, essa linguagem escatológica, que são revelações das coisas que vão acontecer, que o Senhor nos mostra, não para nos alarmar, nem para deixar a gente assustado, mas para que a gente, sabendo as coisas que vão acontecer, a gente se prepara, a gente se apega mais ao Senhor e a gente é uma voz. Lembra que eu disse para você que nós estamos vendo que Daniel, também como seus amigos, foram na Babilônia, uma voz do Senhor para anunciar o reino de Deus e que há um Deus verdadeiro e único. E nós, como Jesus falou, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, assim como Daniel estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. E nós somos voz do Senhor para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim como Daniel, nós precisamos ser uma luz neste mundo, sal nessa terra, anunciar o Senhor que breve vem. Que essas palavras fiquem marcadas no seu coração e cada dia a luz do Senhor brilhe mais e mais no seu caminho. Deus te abençoe. Muita paz.